Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos resolver questões de geomorfologia. Bom, na primeira questão aqui, o enunciado traz para a gente um texto. A destruição, o transporte e a deposição de pequenos fragmentos rochosos dependem da direção e intensidade com que este agente atua na superfície terrestre, sobretudo em regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de vegetação. E nesse ambiente que se verifica o constante trabalho de formação, destruição e construção e reconstrução de elevações de areia que recebem o nome de dunas, tá? Bom, então esse enunciado aqui traz para a gente, um processo de destruição, transporte e deposição, tá? Logo, ele está falando de erosão em uma região específica, tá? Em regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de vegetação. Então, isso aqui já dá para a gente uma característica, daquela região, uma característica climática daquela região, e essa característica climática ela condiciona agentes externos, tá? Então ela vai condicionar os agentes, por exemplo, do intemperismo, tá? Elevações de areia que recebem o nome de dunas, tá? Então aqui a gente está falando, de grãos de partículas de areia. A modelagem do relevo apresentado relaciona-se ao processo de erosão decorrente da ação, tá? Então aqui a gente tem um processo, tá, envolvendo, um processo erosivo envolvendo um clima de regiões áridas e semiáridas, ou seja, com pouco índice pluviométrico, com pouca presença de água, tá? E que esse agente ele vai agir basicamente, tá, na destruição e na reconstrução de dunas que são formadas a partir, de partículas de areia, tá? Então ele está pedindo aqui qual é esse processo, tá? Qual é a erosão que acontece ali envolvendo esse processo. Então a gente vai ter aqui, na alternativa A, erosão glacial, que ela acontece a partir do congelamento e do descongelamento de determinadas áreas, tá? Então há uma necessidade ali, é um processo erosivo que demanda, um tempo muito maior, tá? Não é um processo recorrente, tá? E também envolve o agente externo água. Erosão fluvial, a erosão dos rios, tá? Então é provocada também pelo agente, água, onde a gente vai ter aqui, uma presença de um rio atuando como modelador desse relevo. Tá? Em regiões de climas áridos e climas semiáridos, a gente não tem uma presença de rios perenes, tá? A gente tem uma presença, um predomínio, não que a gente não tenha presença. Quando esse rio tem uma nascente numa área úmida, ele consegue atravessar áreas de clima semiárido, tá? Como, por exemplo, o rio Nilo. Mas a gente vai ter aqui um grande predomínio de rios intermitentes, tá? De rios temporários. Alternativa C, erosão eólica, erosão a partir dos ventos. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? No clima semiárido, a gente tem um grande predomínio de erosão eólica. A gente não tem um processo de formação do solo, tá? As partículas do solo elas não se tornam tão presas. A gente tem uma ação ali, de partículas de areia, tá? Então essa erosão eólica ela tem a possibilidade de transportar um grande volume de material, beleza? Então quando a gente fala ali, quando a gente enxerga aquela primeira marcação do enunciado, a gente está falando de processos erosivos. Nessa segunda marcação a gente está falando, de uma região que tem baixíssima presença, pouquíssima presença de água. Então a gente vai ter, um agente erosivo ali já limitado, tá? Por conta do clima.
E isso vai impactar diretamente a erosão pluvial e a erosão marinha. Então, o nosso gabarito é a alternativa C, erosão eólica. Lembrando que a erosão eólica ela tem grande capacidade de atuação em partículas que são mais facilmente erodidas. Então, quando a gente pega, né, e fala de rochas, por exemplo, a erosão eólica ela vai atuar muito mais sobre rochas sedimentares, tá, do que rochas metamórficas e rochas ígneas, tá? Porque as partículas dessas rochas, apesar, né, de compactada ali nesse processo de formação dessa rocha sedimentar, elas são mais facilmente erodidas do que nas outras rochas citadas, tá bom? Bom, numa segunda questão aqui, a gente tem a região do Mar Morto entre Israel e Jordânia está localizada a uma altitude de aproximadamente menos 395 metros. Tá? A feição geomorfológica correspondente a essa altimetria denomina-se... Bom, então aqui a gente tem alguns pontos importantes. Tá? A região do Mar Morto, tá? Altitude aproximadamente de menos 395 metros, ou seja, ela está abaixo do nível do mar. A feição geomorfológica correspondente, então está pedindo aqui, né, o relevo que corresponde a essa feição citada, tá, no enunciado. Na alternativa A aqui a gente tem planície litorânea, uma forma de relevo desgastada pelo tempo. Primeiro equívoco, tá? Numa planície litorânea, ela não está abaixo do nível do mar. Tá? Porque se a gente tem uma planície litorânea e ela está abaixo do nível do mar, automaticamente ela vai estar submersa. Então ela vai fazer parte da plataforma continental, beleza? E um outro ponto, uma forma de relevo, do relevo desgastada pelo tempo, tá? Uma planície, ela tem um predomínio de sedimentação e não um predomínio de erosão, tá? Escudos cristalinos, um escudo cristalino, né? Uma forma de relevo que sofreu subsidência. O escudo cristalino, tá? É uma província geológica, tá? Então não tem a ver com feição geomorfológica. Uma ravina, uma forma de relevo erodida pelo escoamento superficial. Uma ravina, tá? É uma espécie de canaleta que vai ser formada no relevo por esse escoamento superficial, tá? Só que ela não tem essa grande capacidade, tá? Ela não foi erodida o suficiente a ponto de ter uma altitude abaixo do nível do mar, beleza? Então, uma ravina, ela ainda passa por um processo ali onde ela pode vir a se transformar numa vossoroca, que é aquele clarão que é formado, né, num relevo, tá? Numa área de declividade, beleza? Então, é uma área ali que apresenta uma certa altitude e ela apresenta uma angulação no seu terreno, e isso vai provocar essa erosão a partir do escoamento superficial. Aluvião, uma forma de relevo que apresenta solos porosos. Aluvião, basicamente, né, é um material que vai ser transportado, tá, de uma área para outra. Tá? E, por fim, aqui, o nosso gabarito, depressão absoluta, uma forma de relevo abaixo do nível do mar. Tá? Então, a gente tem dois tipos de depressão, a depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa, ela se insere ali numa área, né, rebaixada, mas ela está rebaixada apenas em relação ao seu relevo do entorno, tá? E não em relação ao nível do mar. Uma depressão absoluta, ela está rebaixada, né, já é tão rebaixada a ponto de atingir altitudes abaixo do nível do mar, perfeito? Então, a gente tem a maior depressão absoluta do mundo, o Mar Morto, nessa questão aqui. Bom, uma outra questão que a gente tem, tá? É uma questão aqui que fala basicamente sobre relevo brasileiro, né? Sobre classificação do relevo brasileiro. É uma questão muito interessante. Ela é muito mais tranquila de se resolver, tá? Do que a gente consegue enxergar ali, né, à primeira vista, tá? O enunciado dela traz para a gente aqui: de acordo com o relevo brasileiro e suas formas, é correto afirmar que o corte topográfico de AB, indicado no mapa, tá, do Brasil,
expresso no perfil acima refere-se, tá? Essa questão aqui ela vem com uma formatação diferente, tá, galera? Então aqui a gente vai ter as imagens acima do enunciado, tá? Então por isso que o enunciado está assim. Só que para melhor formatação aqui, para a apresentação para vocês, a gente trouxe ela dessa maneira. Então ele está falando aqui, né? Num deslocamento, tá? Num corte topográfico aqui de A a B, né? Como o enunciado traz para a gente. Então aqui, ó, nesse corte aqui de A a B, a gente vai conseguir identificar quais formas de relevo ali, tá? Então aqui a gente tem que ficar atento a esse trajeto aqui por conta da posição geográfica e ficar atento, tá, ao perfil topográfico. Então, quando a gente vai ler ali, a gente tem que ficar muito atento também a essas posições, além, é claro, da classificação, tá? Ele aqui usa uma classificação do Jurandir Ross, aquela classificação com 28, tá, formas, com 28 unidades. E aí, automaticamente, vocês não têm condições, né? É basicamente impossível vocês conseguirem decorar tudo para a realização do exame, tá, do concurso. Então, a ideia é a gente conseguir aqui associar alguns pontos importantes, tá? Bom, vamos lá. Planalto residual norte-amazônico. Uma coisa que vocês precisam entender, tá, é que a gente tem alguns relevos que são muito marcantes, que a gente precisa dominar. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, ao norte da Amazônia, o Planalto das Guianas, onde a gente tem as maiores altitudes, tá, do nosso território. Então, automaticamente, vocês já precisam saber ali que no norte da Amazônia a gente tem, né, o Planalto das Guianas. Nessa área central, onde corre o rio, tá, Amazonas aqui, a gente vai ter, né, uma planície. Tá? Então, a gente vai ter uma planície ali do rio Amazonas. E também ao sul da Amazônia, a gente vai ter um outro planalto. Tá? Então, são relevos que são muito marcantes e que vocês precisam entender, porque esse relevo ele pode ser cobrado para vocês associado a outras condições, por exemplo, como capacidade de geração de energia na bacia amazônica. Tá? Outro relevo que vocês precisam lembrar, tá? O Planalto da Borborema, localizado no Nordeste, Planalto Meridional, na região Sul. Tá? E aí são relevos que são fundamentais, Serra do Mar. Tá? Então, esses relevos vocês precisam dominar, essas estruturas vocês precisam dominar. Tá? Então, aqui, Planalto Residual Norte-Amazônico. O Planalto Residual Norte-Amazônico, né, na classificação do Jurandir Ross, ele recebe esse nome, mas ele nada mais é do que o Planalto das Guianas. Tá? A gente vai ter o Planalto da Amazônia Oriental. Beleza? O Planalto da Amazônia Oriental vai ser um planalto que vai ser colocado ali, né, abaixo, né, próximo à região de depressões da Amazônia, né, que vai se direcionar ali também para o rio Amazonas. Tá? O rio Amazonas, como essa estrutura hídrica, né, cortante, né, então ela vai cortar a região norte do Brasil. Depressão marginal, e aqui está um ponto importante. Depressão marginal é uma classificação, tá, do Jurandir, que ela é dada, que a depressão ela vai consistir basicamente numa estrutura que vai ser formada, tá, sobre uma estrutura sedimentar próximas a planaltos. E, por fim, a gente tem um planalto residual sul-amazônico, beleza? Essa alternativa A é o nosso gabarito. Tá? Então, o que consiste um planalto residual? Um planalto residual é uma sobra, né, de planalto. É uma estrutura que era maior. Por conta dos agentes, tá, de intemperismo e erosão, esse planalto ele acabou se tornando erodido e aí o que ficou ali naquela forma de relevo foram os resíduos daquele antigo planalto que tinha uma composição bem maior. Tá? Então, isso vai dar para a gente o nosso gabarito. Planície do Amazonas. Aqui, basicamente, vocês têm que ter a noção, né, da posição geográfica da planície do Amazonas, tá? Que não vai estar aqui presente nessa porção A. Um outro equívoco aqui, tá, vai ser a depressão do Araguaia e o Planalto e Chapadas dos Parecis, tá? Onde a gente vai ter, por exemplo, o Planalto dos Parecis aqui, as Chapadas, abaixo do ponto B. Tá? Então, não está
nesse ponto aqui marcado no B. Depressão da Amazônia Ocidental, Planaltos e Chapadas dos Parecis também, o equívoco, né? E aqui a gente vai ter a depressão sertaneja. A depressão sertaneja é onde fica o sertão, tá? E o Planalto da Borborema. Então, esse corte aqui, ele seria basicamente aqui, ó, em direção ao Nordeste, tá? Então, gabarito, letra A. Beleza, galera? Então, é uma forma que vocês têm de identificar, tá? Essas formas de relevo aqui, que são muito importantes. Então, por exemplo, a depressão da Amazônia Ocidental e planície do Amazonas. Automaticamente, com esse perfil topográfico aqui, vocês já conseguiriam cortar. Ó. Esse aqui é o A. Então, é uma área de elevação, tá? Então, não é uma depressão e uma planície. Perfeito? Então, aqui a gente já anula essas duas questões, tá? Depressão sertaneja e Planalto da Borborema estão aqui, ó, localizados no Nordeste. Perfeito? Então, é importante que vocês olhem, né, as imagens, localizem a posição geográfica, identifiquem, né, o que a questão está abordando ali. Perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau.